Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz. Agradecendo a você, os nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz. Agradecemos ao Gabriel da Técnica, que está sempre aqui nos ajudando, pela TV A Caminho da Luz. E também ao nosso amigo Chicão, que estará sempre atento na mesa de som da Rádio Clube, dando a oportunidade de levar sempre um som perfeito à sua casa. Queridos ouvintes, queridos telespectadores, é com grande alegria que nós, então, temos essa oportunidade de falarmos de tópicos importantes pelas quais sempre abordamos em nosso programa. A primeira parte é uma obra de Chico Xavier. Estamos estudando Nosso Lar, do espírito de André Luiz. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, é com grande alegria que estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz. Agradecemos a oportunidade que a Rádio Clube vem nos dando e agradecemos também a oportunidade que a TV Web A Caminho da Luz vem conferindo a nós nesse programa abençoado. Nós não vamos perder muito tempo, já vamos direto para o livro, porque nós percebemos que tem muitas coisas para estudarmos. Estudamos o capítulo frase a frase, tentando mostrar um pouco aquilo que André Luiz relata para nós da cidade de Nosso Lar. E hoje, André, nós vamos estudar exatamente o capítulo quando André Luiz tem alta do hospital e ele vai então à casa de Lísias. Ele não tinha nenhum lugar para ir. Lísias então convidou ele para ser um hóspede na casa dele. Vamos acompanhar o relato da chegada de André Luiz à casa de Lísias. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar, a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebi amavelmente pelo magnânimo benfeitor. Esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Então aqui, André, nós poderíamos ver dois pontos importantes, né? O primeiro, o encontro dele com a mãe, que deu a ele uma sustentabilidade para dar continuidade no seu processo de tratamento. O segundo é que o médico havia dado alta, ele então já estava tratado da sua doença, apenas precisaria fazer a manutenção. E o terceiro ponto, que julgo ser o mais importante, ele havia sido convidado por Clarencio para fazer então observações em Nosso Lar, logicamente analisando a sua condição intelectual. Estou acabando de ler um livro chamado Meu Pai, que foi escrito por Carlos Chagas Filho, o filho de Carlos Chagas, que na verdade é o espírito de André Luiz. E ele então conta ali a inteligência do pai, mostrando que o pai era realmente uma criatura na sua época muito diferenciada pelo cabedal que ele possuía no campo intelectual. E nós notamos que de fato a vida do outro lado ela continua naturalmente o processo que aqui nós deixamos, e ele, Carlos Chagas, usando o pseudônimo de André Luiz, como ele nos narra aqui, chegou no mundo espiritual com alguns órgãos perispiritual comprometido. Então lá ele é submetido a um tratamento, lá ele é submetido a ficar internado, a passar por outros processos cirúrgicos no mundo espiritual, mostrando para todos nós que o perispírito também adoece, que se nós não cuidarmos do corpo físico e também do perispírito,
O perispírito, ao chegar do outro lado, também se encontra enfraquecido, com necessidades de reparo, igual ao corpo físico. Por isso que nós sempre continuamos. A vida do outro lado em nada se difere da que temos aqui. Vamos dar continuidade na leitura para nós acompanharmos um pouco mais o enlace da chegada de André Luiz à casa de Lísias. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível. Naquele instante, o enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa. Enquanto perdurar o curso de observações, lá minha mãe o trataria como filho. Nós notamos alguns pontos muito interessantes nessas últimas linhas lidas. Então nós vamos ver que na cidade de Nosso Lar havia um parque hospitalar. Não era apenas um hospital, era um parque, era uma junção de vários hospitais. Então, hospitais destinados, provavelmente, aqui ele não entra em muitos detalhes, mas provavelmente específicos a problemas da mente, a problemas do coração, a problema nos rins, aos órgãos que nós temos. Ele fala também que ele iria ver uma das instituições. Que instituições eram essas? Albergues, pensões, algumas instalagens que poderia abrigar este espírito que desse outro lado era um órfão. Seu pai numa condição inferior espiritual à dele. Sua mãe numa condição espiritual acima da dele. Ele chegou na cidade de Nosso Lar, como o André mesmo diz, com 1 milhão de habitantes, sendo que ele não tinha um parente desses 1 milhão. Então, Lísias, conduído com um amigo, intercede por ele. Clarencio, minha mãe não se importaria de ele morar em casa. Ele vai ser tratado como um filho para ela. O tempo que precisar, ele poderia ficar lá em casa. Aí vai começando esse diálogo entre Clarencio e Lísias para ver o destino desse espírito de André Luiz. Na verdade, nós já vimos em capítulo anterior que a mãe de André Luiz se encontrava numa região superior à região pertinente a Nosso Lar. O que ocorre é que fato nos chama a atenção de que André Luiz não havia um parente que se encontrava em Nosso Lar. Porque Nosso Lar é, logicamente, poderíamos dizer, uma cidade diferente daquelas que nós conhecemos. Não por se tratar de estar no mundo espiritual, mas por ser uma cidade aonde já se vive lá o mundo de regeneração. Nós sabemos que no início, a primeira era do homem na Terra foi a era primitiva. Depois tivemos a segunda era, que é a era do mundo de provas e expiações. E sabemos que o terceiro advento é o mundo de regeneração. Então, Nosso Lar já é nesses moldes. O primeiro, primitivo, o mal impera sobre todos os pontos. O mundo de provas e expiações, o bem começa a sinalizar, mas ainda o mal o sufoca. E no mundo de regeneração, o bem já predomina sobre o mal.
As pessoas que ali estão já estão numa condição diferenciada de pensamento, aonde já são pensamentos, não de pessoas que chegaram a um grau angelical, não. São espíritos que já passaram por grandes dificuldades, venceram muitas de suas etapas no campo da enfermidade, no campo da pobreza, no campo das desavenças terrenas, no campo dos problemas familiares, e que não entraram naquele campo que nós chamamos de revolta. E eles ali, então, estão dando continuidade no seu processo evolutivo. Vamos ler um pouquinho mais? Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena cardeneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Novamente, este parágrafo nos convida a remetermos às mais diversas, poderíamos dizer, esclarecimentos. Porque muitos espíritas imaginam que quando chegar do outro lado, o corpo físico, na verdade o corpo espiritual, é aquele que pode transportar paredes, sair voando, tudo é baseado através da mente, e por aqui nós vemos que não. Para ele chegar em determinados setores da cidade, ele tinha que ter permissão através de um cartão, e é importante nós dizermos que ele tinha permissão para ir nos 4 ministérios relacionados àquelas pessoas que ainda não atingiram uma espiritualização maior. Ele não tinha, por exemplo, acesso ao Ministério da União Divina. Então nós notamos que o espírito de André Luiz tinha acesso aos 4 ministérios pertinente àqueles que estavam no mesmo caso dele, buscando vencer toda aquela dificuldade de ter deixado a família na crosta do planeta e ele viver essa nova dimensão que é a cidade de nosso lar, com novos projetos. E Clarencio é sempre muito atencioso para com ele, sempre muito amoroso, sempre muito solícito, e convida ele a nunca perder tempo, aproveitar o tempo sempre a seu favor para aprender, para desenvolver matérias sempre novas. É interessante, André, pontos que nós vamos começando a dissecar dessa obra fantástica, mostra também para todos nós alguns pontos que vale a pena repensar. Primeiro, nós vamos ver que Clarencio deu a André Luiz uma cardeneta, ou seja, deveria ser um crachá acompanhado de uma cardeneta onde ele pudesse então ter acesso a esses ministérios para poder acompanhar qual era a vida que essas pessoas viviam nessas regiões específicas. Um outro ponto que nos chama a atenção, quando eu disse que nosso lar já está no mundo de regeneração, é a fraternidade que reina nos corações. Sem pestanejar, o nosso querido Lísias convida André Luiz para ir morar à casa dele temporariamente, sabendo que a mãe iria aceitar,
sabendo que a família iria aceitar. Isso é uma característica dos espíritos bons, dos espíritos fraternos, dos espíritos puros, que já conseguem ver no outro o irmão, o necessitado. Há um fato interessante também, que Clarencio, na condição de ministro, nós não podemos esquecer que ele declinou um auxílio de uma maneira mais apropriada, tendo em vista André Luiz ser filho de uma amiga dele, que já se encontrava em paisagens mais evoluídas, e que André Luiz, então, já vinha sido pedido a nosso lar que o albergasse ali enquanto ele necessitasse de ajuda. Então, tudo isso mostra para todos nós que o mundo de regeneração, as pessoas veem o outro pelo fato humano e não pelo fato dos interesses materiais, como muitas vezes nós vemos aqui no planeta Terra, na crosta, aonde os interesses são tamanho, aonde as pessoas são, pelo seu poder aquisitivo, têm mais valor, e assim então nós percebemos o quanto nós começamos a mudar um pouco o nosso foco de pensamento. Vamos ler um pouquinho mais? Lísias deu-me o abraço e sai, elevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. Com expressão carinhosa, acrescentou, o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona. André, eu acho que nós poderíamos parar aqui para analisarmos alguns pontos que nós não podemos deixar de comentar. Eles saíram, chegou a uma casa belíssima, aonde me chama a atenção que quando André Luiz pergunta, é aqui? Ele diz, é aqui. Esse aqui é o meu lar, dentro de nosso lar. É uma maneira poética de se expressar, mas é para nós darmos uma ideia o quanto os espíritos valorizam no mundo superior a família, o lar, a união. Não é isso, André Luiz? Os laços que nós temos aqui mais santificados continuam sendo tão importantes e tão elevados do outro lado. Do outro lado, nós continuamos a ter uma vida normal a que temos aqui. O grande problema é que o Chico dizia que de cada 4 pessoas, 3 não sabem que desencarnaram. Mas aquela que sabe que desencarnou e que se prepara para a desencarnação, o que é preparar para a desencarnação? É todos os dias você trabalhar voltado para si mesmo, ajudando o outro, ajudando no que pode, sendo útil em todas as oportunidades que lhe for solicitado. São preparações que nós vamos fazendo até para a nossa desencarnação, porque do outro lado, onde fica nossa verdadeira morada, nossa verdadeira casa, é lá que nós iremos colher os triunfos do que hoje aqui estamos fazendo. Ninguém vai colher aqui na dimensão em que estamos as amizades fortalecidas com aqueles elos mais nobres. Não iremos colher aqui aquela felicidade que tanto aspiramos, aquela paz. Por quê? Porque a nossa dimensão ainda é uma dimensão muito endurecida. Abaixo de nós temos as trevas, acima o umbral grosso. Aqui reina, campeia quase que a totalidade do pensamento negativo. Como já foi dito pelo meu pai no início, o bem aqui na nossa dimensão, ainda pela faixa evolutiva que estamos de provas e expiações, é muito tímido. Então o mal é audacioso, o mal ele se expande de uma maneira rápida, de uma maneira eficaz, enquanto que o bem se acovarda muitas vezes. Então hoje nós já temos noção de que conforme eu vou ajudando o próximo, eu vou me ajudando e eu vou já projetando a minha vida no além. O que me chama a atenção
é que é uma frase que eu acabei de ler, quando eu estava a ler o texto, que nós devemos meditar um pouco. Tinido, brando da campainha. Ora, mas espírito não atravessa a parede? Veja, André Luiz está começando a nos trazer um estudo, aonde nós vamos ver que a cidade nosso lar, ela se encontra numa esfera, numa condição de matéria, aonde os perispíritos que ali estão na mesma condição da matéria compacta para aquela região. Então ali é como a crosta, os espíritos não atravessam as casas, eles não passam por dentro da porta. E isso nos chama a atenção, porque quando chegaram à casa, André Luiz olhou para a casa, uma bela casa ajardinada, cheia de flores no jardim. Eles entraram, chegaram à porta, tocou-se a campainha. E aí então nós vamos ver o desenrolar desse outro lado para quem veio abrir a porta. Vamos acompanhar. Mamãe, mamãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui neste caso. Terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Nós notamos que o amor que começa nessas paisagens mais evoluídas do que a que nós encontramos aqui na dimensão em que moramos, nós começamos a notar que o amor não está mais preso aos rótulos pai, mãe, os filhos, os netos, os avós. Nós já notamos que aquele amor que extrapola a família, o lar, já começa a ser mais presente. A mãe de Lísias poderia muito bem, ocupada do jeito que era, com as funções da casa e do seu campo profissional, que nós vamos ver que do outro lado, ela cuidava de crianças e estava em vias de se preparar para assumir um novo corpo físico, nós vamos ver que ela de maneira alguma deixou André Luiz à mercê. Esse caso é muito parecido com aquele caso da dona Cidália Batista em relação ao Chico e aos irmãos de Chico Xavier. Eu me caso, João, com você, desde que você reúna todos os 9 filhos do primeiro casamento. Então nós começamos a ver que este amor existe sim, e é importante ressaltarmos, a dimensão em que nosso lar está é uma dimensão umbralina, fica no umbral fino. Outro ponto interessante é que realmente esta é uma característica dos espíritos que vão coabitar o mundo de regeneração. É o amor, na sua conjugação maior. Não estamos falando de espíritos evoluídos, santificados. Nós estamos falando de espíritos que já conseguem viver o amor. Aquele amor que não é o que nós vivemos na Terra hoje, o amor egocêntrico. Eu amo a minha prole, eu amo quem está ao meu lado. O amor, ele é mais extenso. Jesus, quando passou pela Terra, ele trouxe para a humanidade o amor universal. Porque ele mesmo, na sua obra, nos disse que nos finais dos tempos haverá um só pastor e um só rebanho.
Se nós analisarmos que todos nós somos filhos de Deus, natural que todos nós pensemos que somos todos irmãos. Ora envolvido num corpo de homem, ora envolvido num corpo de mulher. Porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec projeta perguntas pertinentes a essa matéria, e os Espíritos esclarecem que, ora, reencarnamos com o corpo de homem, ora, reencarnamos com o corpo de mulher, porque o Espírito não tem sexo. Nós estamos aqui para a nossa evolução. Essa maneira amiga de ver um lar em nosso lar, significando uma casa, abrigando pessoas de boa vontade, aonde o carinho reina na função diária de cada um, nós começamos a perceber que para André Luiz, aquilo começa a ser diferente. Os padrões são diferentes daquilo que ele estava acostumado aqui na Terra. Aquele carinho. E a mãe já foi logo dizendo, a mãe de Lísias, eu sei que a sua mãe não está aqui. Assim sendo, eu então vou fazer essa função maternal, auxiliando a sua caminhada, como faço com os meus filhos aqui em nosso lar. Vamos ler um pouquinho mais? Está proibido de falar em agradecimentos. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos um ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes, quadros de sublime significação espiritual, um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando-me a curiosidade, Lísias falou prazenteiro. André, aqui vale a pena nós também tentarmos realçar pontos que julgamos ser importantes para que nós possamos, nesse diálogo, para com o nosso telespectador ou para o nosso ouvinte da Rádio Clube, poder entender o mundo espiritual. E eu gostaria que nós pudéssemos conversar um pouco sobre exatamente esta sala, aonde o espírito de André Luiz percebeu que ele estava numa casa como a casa aqui na Terra. E o que nos chama a atenção é que ela então já coíbe ele de fazer agradecimentos, porque nós aqui somos muito convencionais a isso. Agradecemos a pessoa pelos lábios, mas não somos capazes de agradecer as pessoas pelo coração. Aqui está um grande campo filosófico para nós abrirmos discussões em torno desse assunto. A obra de Chico Xavier, de uma maneira geral, generalizada, ela veio com o propósito de desmistificar muitos conceitos que após a desencarnação de Allan Kardec foi se criando ao longo do tempo, e coube a Chico Xavier nos mostrar que no mundo espiritual a continuidade é natural no progresso do espírito. É evidente que nós estamos falando de uma região próxima à nossa
crosta planetária. Aqui, em modo algum, André Luiz está se atrevendo a falar como é que é a vida na quinta, na sexta ou na sétima dimensão. Aqui ele está falando como é que é numa dimensão muito próxima da nossa. Então ele conta, por exemplo, que as aptidões continuam aqui e do outro lado. Então quem toca piano não é porque desencarnou que vai deixar de tocar piano. Ou para sentir o prazer do piano, vai ter que estar ao lado de um pianista encarnado para sentir novamente o prazer de tocar um piano. Não, do outro lado também tem piano. E se tem piano, o piano desafina. Se o piano desafina, tem quem afina o piano. Se existe piano, é porque ele foi feito. A mãe de Lisas não pensou no piano e o piano caiu na sala dela. Tem gente que fez. Usaram matéria-prima fornecida da natureza, a madeira. Então hoje nós começamos a ver que não é aqui, que não é lá que é igual aqui. É aqui que é parecido com lá. As inovações, as invenções sempre vêm de lá para cá. Dando a entender que nosso lar está no umbral fino. O umbral fino, poderíamos dizer que em todas as suas dimensões, a questão muda apenas na proporcionalidade da matéria, um pouco mais ou um pouco menos. Logicamente, uma matéria um pouco mais sutilizada em comparação à nossa, mas aonde nós vamos ver que André Luiz descreve que na cidade tem rio. Se tem rio, tem água. Se tem água, tem peixes. Que esta água é canalizada para o tratamento, aonde então vai para um reservatório e as pessoas bebem esta água quando então ela é distribuída na cidade de nosso lar. Como o André muito bem descreveu, se tem piano, tem logicamente as pessoas que vão fabricar esse piano. Tem as empresas também dentro de nosso lar, aonde é dado àquelas pessoas que ali estão oportunidade de trabalho, até mesmo para não ficar na ociosidade. O que me chama a atenção é que essa palavra trabalho começa a tomar uma ênfase muito grande em nossos meios. O seu valor, a sua condição de evolução humana, o trabalho começa a ser bastante intensificado. Mas vejam, voltando à materialidade da coisa, tocou-se a campainha, abriu-se a porta, entraram, fechou-se a porta, André Luiz se deparou com uma sala. Essa sala normal, muito parecida às salas nossas, aqui. Ela tinha quadros na parede, ele foi olhando os móveis, móveis semelhantes aos nossos, com certeza, os sofás, poltronas. Ah, mas o espírito, ele senta, o espírito deita, não é? Nós estamos começando a ver uma condição diferenciada. Então ali um piano, e em cima do piano uma harpa. Se tem piano e tem harpa, logicamente nós vamos perceber que dentro da casa de Lísias tem pessoas que tocam piano e que tocam harpa. E aqui então André Luiz começa a ficar maravilhado com essa cidade, que é uma cidade semelhante a nós. Vamos continuar um pouco mais a nossa leitura. Como vê, depois do sepulcro não encontrou ainda os anjos harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ó Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os harpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Nós notamos que o campo espiritual, para a grande maioria da humanidade, para
uma esmagadora maioria da humanidade, o campo espiritual é totalmente um campo novo, sem informações, sem notícias. Nós todos aqui estamos há muito tempo, há muitos séculos e milênios, naquele mesmo círculo do trabalho carnal, da reprodução e essas necessidades mais que trazemos. E hoje, aos poucos, começamos a notar as grandes verdades que existem na natureza, que o Espiritismo vem nos dizer, vem nos ajudar com as informações. Precisamos hoje criar olhos espirituais, ouvidos espirituais, um cérebro espiritual compatível com aqueles benfeitores amigos que queiram trabalhar, porque o que falta na atualidade não é espírito proposto ao trabalho, é médium preparado para trabalhar com esses espíritos. Então nós temos que aos poucos nos tornarmos ferramentas afiadas, amoladas, para nas mãos dos espíritos amigos desenvolvermos um trabalho sério e com responsabilidade. Nós vamos dar continuidade, André, só relembrando que essa colocação de Lísias é muito interessante, porque nos faz chamar a atenção com referência a uma maneira carinhosa de colocar um assunto. Nós muitas vezes imaginamos que ao ir ou ao voltar ao mundo espiritual, nós perdemos as nossas aptidões. Isso não é verdade. Vamos ler um pouquinho mais. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado de Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu. Então nós começamos a perceber que Lísias, sua mãe, suas irmãs, começaram a tratar André Luiz como da família. E foi narrando como é que foi sua última passagem pelo planeta Terra. André Luiz, em todas as oportunidades, demonstrava que estava muito alegre, muito feliz por aquela oportunidade que estavam lhe dando. E ele começou a perceber que o lar de lá para com o lar da Terra há apenas uma diferença, que lá já não tem mais este clima pesado que nós temos em nossa dimensão. Nós vamos ver mais um pedaço para a gente ver uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Vamos acompanhar essa colocação. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhantes estados de alma. André, é interessante, me chama a atenção quando ele diz que em nosso lar os escritores medíocres lá não se adentram. Aqueles que escrevem muitas vezes de uma maneira mais para prejudicar, criar atrito, eles não têm espaço nesses lugares. Coisa interessante essa visão, não é? Com certeza, hoje, se nós pudéssemos ter essa divisão, ajudaria muito, tanto no campo espírita quanto fora do campo espírita. Não pude deixar de sorrir.
continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sobre meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Nós sabemos que a cidade Nosso Lar foi fundada por extintos portugueses e sala de banho nada mais é do que banheiro. Nós, quando estivemos em Portugal, nós tínhamos essa familiaridade, porque em todos os lugares que nós íamos, as pessoas diziam para nós que a casa de banho poderia ser usada. E nós, então, aqui estamos vendo como é que realmente a cultura portuguesa ainda permanece em nosso lar. Não voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou a oração. Sentamo-nos silenciosos em torno da grande mesa, ligado um grande aparelho. Fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes, no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. É alegria. Nós vemos uma cidade já voltada para o campo espiritual. Então convidava todos os seus moradores, independente da religião, para orarem em agradecimento ao Senhor. Aqui também, André, quando nós vemos aí o aparecimento da televisão. Lá já tinha a televisão. Ligou-se um aparelho e esse aparelho, então, ao longe, eles viram, então, imagens da governadoria. Imagens daquele coração azul, daquela belíssima. Tive a oportunidade de sentar algumas vezes com a nossa querida tia Egolina Cunha, quando ela falava com muita emoção sobre esse coração azul. Nós nos emocionávamos na casa dela com esse quadro que tanto nos chamava a atenção, que com certeza ela teve a oportunidade de ver por tantas vezes. E é importante nós não deixarmos passar batido também que o espírito do outro lado continua a ter as mesmas necessidades fisiológicas de quando estava encarnado. Por isso da necessidade da sala de banho ou do banheiro. É verdade, como nós vemos nas entrelinhas coisas tão interessantes, não é?